Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem o prazer de ter o Dr. Flávio Freitas. Dr. Flávio é intensivista, professor da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina e hoje vai nos falar sobre acúmulo de fluidos em pacientes graves. Flávio, super obrigada aí pelo aceite. Boa noite a todos. Obrigado, Viviane Ederlon, pelo convite, né? Doutor Cilo, doutor Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. E é um tema bem interessante. Eu vejo, né, aqui que na moderação tem vários entendedores de suporte ao movimento, então acho que ao final a gente vai ter uma discussão bem interessante. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar em relação a esse tema. E nos próximos 30 minutos nós vamos discutir as definições relacionadas ao acúmulo de fluidos, as estratégias para evitar o acúmulo de fluidos e como e quando começar a deacumular. Nos últimos anos, tem se sedimentado uma forma de encarar as prioridades de tratamento no choque circulatório em função dessa região que vocês veem aqui à esquerda, indicada pelo professor Jean-Louis Ransano, New England, em 2013. Nessa região, ele dividiu o tratamento de pacientes em quatro fases: a fase de ressuscitação, fase de otimização, de estabilização e de desclonamento. Cada uma dessas fases tem as suas particularidades. Se na fase de descalonamento, que seria a última fase de tratamento do choque, a meta seria, de forma resumida, alcançar um balanço hídrico negativo. Então, tem se olhado com mais atenção para esse processo de acumulação de fluidos. Em 2014, o Dr. Malvern, que é um estudioso do tema, ele cunhou um termo chamado de ressuscitação. Desde então, começaram a colocar várias publicações sobre o tema, e com isso a necessidade de padronizar alguns termos. Nesse texto colocado aqui à direita, publicado em tempo que é de 2022, o Dr. Manu Malbranche sugere o seguinte, né, que a desressuscitação ela faz parte de uma fase mais ampla do processo de descalonamento de fluidos. E se caracterizaria pelo processo ativo de remoção de fluido em pacientes com algum grau de sobrecarga volêmica, seja por meio de diuréticos, seja por meio da ultrafiltração. Aqui cabe só uma observação, né, que muitos criticam esse termo de ressuscitação, mais por uma questão semântica, né? A gente não deveria de-ressuscitar o paciente que a gente ressuscitou há pouco tempo. Então, muitos defendem que melhor que de-ressuscitação seria dizer de acumulação, né? Seguindo, né, o texto publicado em 2022, ele coloca que sobrecarga de fluidos, do ponto de vista teórico, seria algo como um aumento de 10% do peso basal do paciente. Parece que esse ponto forte está associado a piores desfechos em observacionais, e ele reforça também que seria interessante a gente passar a usar o termo na época já proposto de acúmulo de fluidos, ao invés de pré-carga de fluidos, para poder se evitar usando do termo sobrecarga com hipervolemia. É aquela história de que não necessariamente o paciente muito edemaciado, né, com sobrecarga de fluidos, ele é hipervolêmico. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esses conceitos daqui a pouquinho. O acúmulo de fluidos em pacientes graves, ele está associado de forma independente
a piores desfechos em diferentes populações de pacientes, principalmente de pacientes com deficiência respiratória, tardes, lesão renal aguda, pacientes cirúrgicos, enfim. Há uma infinidade de estudos observacionais mostrando isso, está ilustrado nessa meta-análise colocada aqui. Mas é importante, desde já, pessoal, destacar o seguinte: por mais que a gente tenha estudos associando o balanço hídrico com mais disfunções orgânicas, maior mortalidade, o fato é que ainda não se sabe essa associação que existe entre balanço hídrico e desfechos clínicos apresenta uma relação causal. Será que o balanço hídrico positivo que faz mal, ou o paciente grave e por isso ele tem um balanço hídrico mais positivo? Porque em pacientes mais graves, né, há uma propensão natural de que eles recebam mais fluidos, né, eles têm mais alterações endócrinas, metabólicas, renais, que acabam, né, predisponindo a excretar menos água, a excretar menos sódio, né, a ter mais lesão renal. Então, assim, a questão lá, que surgiu primeiro, né, o ovo ou a galinha. E ainda nessa discussão, nessa seara, tem, tem outra questão, né? Se eventualmente existir algum dano relacionado ao balanço hídrico, será que isso é mediado pelo acúmulo de água, de sódio, ou pela administração de fluido, de arquitetura de órgão que eventualmente acontece, ou se isso decorre pelo próprio fato de infundir líquido, né? Às vezes comprometendo a estrutura endotelial, glicocálica, tem estudos sugerindo as duas coisas. Então, são aspectos, né, que precisam ser elucidados e que eu acho que em breve a gente, né, deve ter alguns estudos, esclarecendo isso melhor. Eu trouxe esses dois estudos aqui a título ilustrativo, né? Há algumas tentativas de enxergar melhor essa associação entre fluidos e piores desfechos, né? Como, por exemplo, aqui, né, analisar a relação entre o que o tem de balanço e aquele fluido que ele recebe de. Esse é um estudo conduzido em pacientes com sepsis. Aqui do lado direito, de vascular líquido. São, são, são estudos interessantes, né? Oferecem insights fisiopatológicos, mas que na prática ainda acabam acrescentando muito pouco a forma de um paciente ali à beira-leito, né? Talvez tenha algum papel aí prognóstico melhor, né, do que o balanço hídrico em si. Bom, embora os termos hipervolemia e sobrecarga hídrica sejam frequentemente entendidos como a mesma coisa, como sinônimos, na verdade, apresentam condições distintas. Quando a gente está falando de hipervolemia, a gente está querendo se referir ao aumento do volume sanguíneo total. Já quando a gente fala de sobrecarga volêmica, né, a gente está querendo dizer que é um aumento do acúmulo de fluidos. E esse aumento de fluido ele se dá principalmente no espaço intersticial. Isso, de uma certa forma, está sendo proporcional, ao balanço hídrico que o paciente acumula com o decorrer do tratamento. Outro aspecto conceitual importante, que eu acho que é necessário ter conhecimento, é o seguinte: quando a gente fala de volemia, é importante destacar que o volume circulante efetivo ele é melhor representado pelo volume de sangue estressado, não pelo volume sanguíneo total. O volume de sangue estressado é aquele volume que contribui efetivamente, diretamente,
retorno venoso, né? O volume de sangue acaba determinando o impacto no cardíaco, que acaba determinando, né, a pressão média sistêmica, né? Então, é possível que pacientes com volume traçado baixo, com hipovolemia central, ou seja, pacientes que a gente conhece como fluido responsivos, mas que podem estar com volume sanguíneo total aumentado, tá? Então, esse estudo colocado aqui à direita, um estudo nacional em pacientes cirúrgicos, ele ilustra esse conceito de forma bem bacana, né? Onde pacientes considerados fluido-responsivos, eles podem estar volêmicos, né? Eles podem estar normovolêmicos, até mesmo hipervolêmicos. Bom, outro conceitual importante diz respeito à tolerância a fluidos. De uma certa forma, parecia natural pensar que pacientes considerados fluido-responsivos não tivessem questão venosa. Mas observações mais recentes vêm dando a forma de a gente enxergar essa questão. Então, vejam aqui essa corte de pacientes em ventilação mecânica, eles tinham disfunção respiratória aguda, foram avaliados nas primeiras 24 horas depois da admissão no UTI. Vejam que a prevalência de sinais de congestão venosa, né, ela foi alta, né, e vejam que assim ela acontecia nessa frequência alta, independente do status de fluido-responsividade dos pacientes. Aqui, congestão venosa foi avaliada por TC, por ultrassom lunar, pelo Scovexus, por ecocardiograma. É interessante de, lembrar que a presença de congestão venosa pode ser um indicativo de intolerância a fluidos, né? Já que a congestão venosa, de uma certa forma, está associada à redução da perfusão orgânica e pode, né, consequentemente, levar à disfunção orgânica. Então, essa questão de gerenciamento de fluidos, né, pacientes graves, atualmente, para orientar se a gente deve administrar ou se a gente deve remover fluidos, parece mais útil a gente avaliar fluido e responsividade e tolerância a fluidos que avaliar, né, buscar avaliar a volemia tal do paciente ou mesmo o balanço hídrico. Então, essa pequena carta do Fernando Ramos para a RTI, ela ilustra bem, aliás, desculpa, a Critical Care Science, tá? É, às vezes não é tão cartesiano como é colocado aqui na tabela 2. Bom, é até interessante que nesse último evento que teve da MIB, da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, o professor Jean-Louis fez um comentário realmente em cima da questão, né? Talvez assim, não a presença ou ausência de fluido responsivo, de fluido tolerante, sim, mas sim avaliar, né, o grau de fluido responsividade, o grau de fluido tolerância, que isso que pode, de uma certa forma, ajudar ali na tomada de decisão quando está diante do paciente. Mas, de certa forma, né, essa representação simples colocada na tabela 2 é um direcionamento simples aí a beira-leito ser bastante útil, né? Bom, então com essa associação clara, né, entre balanço hídrico e disfunção orgânica, balanço hídrico e mortalidade, mesmo que, né, não tenha uma relação causal bem definida, né, mas com essa associação é natural que a gente pense em estratégias para o balanço hídrico positivo. Então, uma das formas de se evitar esse balanço hídrico positivo, talvez uma das primeiras formas, já na fase ali de
de ressuscitação do choque seria o uso precoce de noradrenalina, principalmente em pacientes que têm algum grau de vasoplegia, né? Como é que a gente identifica ali a vasoplegia? Bom, se a gente olhar, né, para a pressão arterial diastólica, se ela é muito baixa, isso sinaliza para a gente algo nesse sentido. Esse sinal, às vezes, é negligenciado quando a gente está diante do paciente. Então, esses estudos que coloquei aqui à direita, né, do professor Jean-Louis Teboul, demonstra claramente que a noradrenalina ela é capaz de aumentar a pré-carga cardíaca e, consequentemente, o débito cardíaco naqueles pacientes que são carga dependente, né? E a noradrenalina, né, ela também reduz o grau de dependência de pré-carga. O que vem a ser isso? Ela deixa, digamos que o paciente menos responsivo à. Então, falando de uma forma mais simples, né, toda vez que a gente liga a adrenalina para um paciente, né, há uma redistribuição de volume de sangue não estressado para estressado, e é como se a gente aumentasse o volume circulante efetivo do paciente. Então, dar noradrenalina, por exemplo, é, junto com fluidos, potencializa muito o efeito de fluido. Com isso, a gente usa menos fluido para alcançar, né, a nossa meta hemodinâmica, a nossa meta terapêutica, tá? Mesmo que o uso de vasodor, né, seja feito por meio de acesso periférico, hoje em dia a gente sabe que isso não é problema. Só para ilustrar um pouco esse conceito, eu trouxe um pouco mais de 200 pacientes. Foi uma análise de um banco de dados, né, usando uma estratégia estatística chamada de Score. E esse estudo ele sugeriu claramente que o uso bem precoce de noradrenalina, assim que o doente, né, chega, né, para o primeiro atendimento, reduz, né, de forma significativa, vejo aqui na figura, né, a quantidade de fluido que o paciente precisa receber. E nesse estudo também, né, o uso precoce de noradrenalina foi associado a uma menor mortalidade, né? Mas, obviamente, só vamos dar o correto para esse tipo de achado, né? Não é, obviamente, um ensaio clínico randomizado, não é uma verdade absoluta, aponta no sentido, né, de que esse tipo de estratégia pode trazer algum benefício para o paciente. Bom, outra forma de se evitar o gasto hídrico positivo seria, né, a avaliação de fluido responsividade após a fase inicial de ressuscitação. Na fase de ressuscitação, né, acho que todos já sabem que assim, não há necessidade de ficar ali avaliando o volume de fluido e responsividade para, né, infundir fluidos, né? Normalmente, os pacientes eles têm um quadro de hipovolemia bem definido, né? Mas passada essa fase inicial de ressuscitação, talvez seja interessante, se houver disponibilidade, um serviço de variáveis dinâmicas de responsividade. Então, esses dois ensaios clínicos pequenos que eu trouxe aqui usaram variáveis dinâmicas para guiar a expansão volêmica e mostraram que essa estratégia é capaz de reduzir de forma significativa a infusão de fluidos, né, e até o balanço hídrico do paciente. Chama atenção para esse primeiro estudo aqui à esquerda, o Fresh, ele sugeriu, inclusive, que o tratamento do choque séptico, no caso, guiado por uma variável dinâmica, que foi a elevação das pernas, quando comparado ao usual care, né, além de reduzir o balanço hídrico, nesse estudo em específico, resultou em menos diálise, né, em menos ventilação. Então, é, vamos dizer, faz sentido, né, e parece, de uma certa forma, atrativo usar essas variáveis dinâmicas de fluido e responsividade para decidir sobre a infusão de fluidos com o objetivo de otimização hemodinâmica daqueles pacientes hipertensos e que têm um sinal de hipoperfusão após a fase inicial de ressuscitação.
O problema, pessoal, é que eu não vou entrar em detalhes aqui, a disponibilidade dessas ferramentas na maioria dos serviços e entender as limitações de cada uma delas, né? Então, se a gente se predispõe ao que tem que ter disponível, tem que entender, obviamente, as limitações. Uma outra estratégia, né, talvez seja realmente adotar um comportamento, digamos que mais restritivo após a fase inicial de ressuscitação. Nós tivemos dois estudos grandes, dois ensaios clínicos randomizados, publicados recentemente, que de uma certa forma mudaram essa questão, né? O Classic e o CLON. Se a gente olhar em detalhes os critérios para fluido no grupo e intervenção desses estudos, a gente até assusta um pouquinho. É coisa do tipo, ó, você só pode fazer fluido grupo restritivo se o seu ato estiver acima de 4, se a sua pressão arterial média estiver abaixo de 5. E se fazer, faz pouco, faz 250, faz 500 ml. E no final das contas, né, os estudos mostraram que aqueles que foram randomizados para receber uma estratégia restritiva receberam menos fluidos. Ah, mas esses dois estudos eles acabaram sendo neutros para o desfecho principal, que foi mortalidade. Em partida também eles mostraram que, opa, usar uma estratégia restritiva, ok, né, não levou a redução de mortalidade, mas parece que é algo que deu. Então a gente está aqui, né, conversando aí sobre potenciais benefícios de uma estratégia restritiva, né, diante desses dois ensaios clínicos randomizados, que de uma certa forma olharam essa questão, naturalmente vem aquela pergunta, né? Então, será que funciona mesmo restritivo, né, em pacientes com choque circulatório? Né, os melhores estudos que poderiam responder essa questão, por que será que eles foram neutros, né? Aí tem, né, acho que tem duas formas de buscar resposta para esses achados, né? Acho que a primeira delas é interpretar que realmente pode ser que não faça diferença nenhuma, né? A gente, né, pode estar defendendo aqui algo que no final das contas não faz, não tem um efeito, não tem um tamanho de efeito capaz de levar a um desfecho significativo para o paciente. Ou a gente pode seguir a linha, né, como alguns fazem, de criticar o desenho, né, do estudo, né? Então, alguns alegam que o protocolo não permitia individualização, que a gente não usou variáveis de fluido e responsividade, que nesses dois estudos, né, os pacientes eles acabaram recebendo uma quantidade considerável de fluidos antes de serem randomizados, né? Que a estratégia restritiva, ela não foi restritiva durante todo o período do choque, durante a ressuscitação, né? Não se adotou essa estratégia. O Clover só uma parte do estudo, enfim, né? Há possíveis explicações, né, para esses achados. Ah, mas vejam esse estudo colocado aqui, né? Um estudo que foi publicado há 20 anos, né? Que foi o FACT Trial. Aqui, pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, eles foram randomizados, né, para uma estratégia restritiva ou literal de fluidos. Vários autores eles criticam, né, dizendo que o importante não é restritivo ou liberal, né? Tratar o paciente conforme a necessidade do momento, da ocasião que for avaliado, poder assim, né, dar mais ou menos fluxo. Mas vamos dar para o estudo, né? Porque o estudo ele foi feito para testar uma hipótese, né, se uma estratégia poderia ser superior à outra, se restritivo poderia ser superior a liberal. Não tinha como ser diferente, né? Se a gente olhar em detalhes, nós também podemos dizer que esse protocolo, como que vocês veem aqui à esquerda,
ele não deixa de ser, de uma certa forma, uma personalização do tratamento. Ele leva em conta a condição do paciente, ele leva em conta a perfusão, leva em conta as pressões do momento cardíaco, aqui é uma prática aqui muito suave, tudo, né? Que aqui a gente usou pressão incluída de artéria pulmonar ou PVC, não usamos, não chegou a ser usada aqui variáveis dinâmicas de responsividade. Tudo bem, né? Que esse protocolo ele conta, ele tem uma tendência de um lado uma estratégia restritiva ou outra liberal, mas é a proposta do estudo. Ao final de pesquisa, o grupo restritivo nesse estudo ele teve um balanço neutro, né, e o liberal de cartilagem. Esse estudo também ele foi neutro para o desfecho principal, que foi mortalidade. Mas o grupo de que receberam a estratégia restritiva, eu vejo aqui nesse gráfico à direita, eles tiveram menos tempo de ventilação mecânica e ficaram menos tempo na UTI, sem aumentar disfunção cardiovascular, sem aumentar a disfunção renal. Sim, pessoal, deixa de ser um desfecho importante, um desfecho esperado no paciente. É lógico que é importante ficar menos tempo de ventilação, é lógico que é importante ficar menos tempo na UTI, né? Ah, bom, algo que também nós precisamos ter clareza é que a quantidade de fluido que os pacientes com choque recebem com o objetivo de expansão volêmica, com o objetivo de ressuscitação, só é significativo na fase inicial do choque, né? Isso é bem ilustrado nesses dois estudos colocados. É um achado comum em todos os estudos que buscam observar a razão pela qual o balanço hídrico é tão positivo nos pacientes com choque circulatório, né? Então, eu queria fixar nesse segundo estudo colocado aqui à direita, né, foi feito no Hospital São Paulo, no Hospital Cepal, né, aqui de São Paulo. Vejam que a recitação, que aqui está de amarelo, né, eu não estou com aqui, está de amarelo, né, ele só foi, infundido, né, em pacientes antes de iniciar droga vasoativa e no primeiro dia, né, de droga vasoativa, né. Depois disso, o que o paciente recebia de fluido era por causa de dieta, era por causa de diluição de medicamento, ou mesmo, né, às vezes, necessário sob tensão. Então, se a gente tiver um cuidado, né, na medida do possível, de concentrar as medicações, evitar soluções desnecessárias, pode contribuir para que o balanço hídrico não fique tão positivo. Racionalizar certamente deve ter muito mais impacto, mais peso no balanço hídrico do que qualquer uma outra estratégia que a gente discutiu até, né? Então, é muito importante ter essa percepção, essa perspicácia dia a dia, tá? É, esse, essa- esse estudo, né, na verdade, é uma revisão do Dr. Tebu, do Dr. Xavier Monella, tem detalhes de vários aspectos que a gente acabou de discutir, fica até aqui a sugestão de leitura. Mas essa figura ela é muito bacana, que ela ilustra bem que racionalizar a infusão de fluidos em todas as fases do choque pode contribuir para o balanço negativo. E é o que a gente espera, né, e que com isso, né, a gente possa eventualmente melhorar, né, os desfechos dos pacientes, tá? Bom, então, se a gente, né, não conseguiu dar o balanço hídrico muito positivo, o paciente, né, acumulou fluidos, né, então a próxima questão que a gente tem que pensar é quando a gente começa a decumular, ou seja, quando a gente começa ativamente pensar, quando a gente começa a pensar em retirar ativamente fluido dos pacientes.
Aqui vale um pouquinho que a gente já discutiu, tá, pessoal? É, não é anemia absoluta do doente, é o balanço hídrico em si, né? Os principais determinantes de decisão que deve começar ou não, né, a remover fluido do paciente. Principalmente sinais de intolerância, de congestão venosa, de disfunção orgânica induzida pelo excesso de fluidos. E a gente pode ver isso de várias formas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se a gente tem uma PVC muito alta, né, se a gente estiver monitorizando, né, um aumento de água extravascular pulmonar, ver no ultrassom, sinais de estase venosa, enfim, né, eu trouxe aqui uma série de sinais e sintomas que podem ser observados diferentes regiões que sinalizam para a gente que, opa, pode ser aqui o momento de começar a deacumular o paciente, tá? Mas para que isso aconteça, né, a necessidade de que o paciente tenha um certo grau de estabilidade hemodinâmica, né? Alguns pré-requisitos são necessários, e o primeiro deles, sem dúvida, é esse. Se o paciente ainda estiver recebendo alguma intervenção para ressuscitação, não faz sentido nenhum pensar em retirar fluido. Da mesma forma que é muito complicado pensar em deacumulação naquele paciente que tem dose muito alta de droga vasoativa, né? Então, na prática, a gente nem consegue fazer isso, tá? Ah, alguns autores, pessoal, defendem, né, que o paciente ele não pode dar fluido responsivo para a gente pensar em retirar fluidos. Tá? Esse estudo do Dr. Xavier Monet mostra, então, que esses pacientes fluidos responsivos eles são mais propensos a ter hipotensão diárias. É algo que, de certa forma, é esperado fisiologicamente, né? Mas daí a dizer que nós só devemos pensar em retirar fluido quando os pacientes forem não fluido responsivos, eu acho que é forçar um pouco, né? Um pouquinho. Primeiro, né, que na fase mais tardia do choque, né, quando a gente está pensando em descalonar, dificilmente a gente vai ter algum paciente monitorizado, né, de forma que a gente possa avaliar fluido e responsividade facilmente, né? A gente mal faz isso, às vezes, no processo de otimização, né, pensar lá em fazer em fase de descalonamento. E depois, acho que nos últimos anos, tem surgido o entendimento que o normal, né, o biológico, todos sejam fluidos responsivos, né? O fato do indivíduo, né, ser não fluido responsivo, né, isso às vezes tem muito a ver com a fase inicial do choque, né? Não tem estudo mostrando que nessa fase de descalonamento melhor, a gente tem essa mesma, aquela proporção lá de 50% de responsivo para não responsivo, né? É, então, assim, talvez seja temeroso recomendar isso, mas fica aqui, obviamente, o alerta que se o indivíduo ele for responsivo, ele tem uma chance de desenvolver proteção, tá? Ah, acho que eu já estou passando um pouquinho do tempo, só finalizar rápido, eu não vou me alongar muito Fique à nessa questão vontade do. com o tempo, Flávio. Fique à vontade. Vou fechar aqui e a gente discute. A gente decide, né, pela retirada de fluido, eu acho que três fatores são bem colocados aqui, tá? Né, a visão que eu citei, né, diversas vezes da Intensive Care do ano passado, né, três fatores devem ser considerados. O primeiro é a técnica. Então, é óbvio que diurético é a primeira escolha, né? Se a gente está pensando em deacumular e o paciente ainda tem diurese, é natural que seja a primeira escolha, né? A ultrassom acaba sendo reservada para aqueles pacientes que já têm lesão renal aguda, já estão indiados, né? Tem uma série de vantagens, né? Quando a gente compara com a diurético terapia, né? Tem vantagens e desvantagens, cada uma delas, não vamos entrar em detalhes aqui, mas são as alternativas que a gente tem.
Outra questão seria a tosse, né? Que também isso diz muito mais, talvez, a ultrafiltração que o diurético, né? Que, tipo, né, a gente aumenta a dose, normalmente tende a aumentar a resposta, apesar dessa não ser linear, né? Então, às vezes, a gente, né, usa dose alta com baixa resposta, né? Quando a gente discute dose, né, a parte mais polêmica seja de ultrafiltração, né? Será que ultra rápido é melhor que ultrafiltrar devagar? Então tem muita polêmica nesse sentido, não tem evidência de que uma forma seja superior à outra. E o outro fator que a gente deve levar em conta é a segurança para interromper, né? Então, não vai esperar, às vezes, o indivíduo, né, entrar de novo em choque, né, para interromper uma diálise, por exemplo, né? Então, há sinais indiretos de deterioração hemodinâmica, né, no decorrer de diálise, a pressão começa a aumentar. Se o indivíduo tiver com débito pesado, ele vai começar a cair. Você pode, tem descrição, né, pode ter alteração de perfusão cutânea, precedendo uma instabilidade mais importante durante a sessão de. E é óbvio que aqueles pacientes que estão em uso de vasopressores, eles, eles têm mais chance de desenvolver essa instabilidade durante a retirada. Tá? Pessoal, acho que é isso, né, que eu tinha para comentar, né? Então, estou à disposição aí, se quiser discutir alguma coisa. Obrigada, Flávio. Parabéns pela apresentação. Então, agora a gente abre para perguntas. Quem quiser mandar pelo chat ou abrir o microfone, fiquem super à vontade. Esquentando aqui, Vivi, enquanto o pessoal se anima aí para perguntar. Ah, bom, Flávio, esse assunto é muito importante e quem está mais tempo na terapia intensiva consegue enxergar que a gente está naquela coisa tradicional que é o pêndulo, né? A gente usava muitos fluidos e agora a gente discute a possibilidade de usar quase nada. E a gente sempre entende que a virtude está no meio, né? Que a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. E hoje a gente chama isso mais para o lado da personalização, de você fazer os ajustes finos de acordo com a necessidade do paciente. Isso soa bacana, mas a gente sabe que um dos maiores desafios numa UTI é exatamente você fazer a avaliação de quanto que o paciente precisa de fluido, quando que você deve interromper a infusão de fluido pela falta de algum score, algum índice, algum dado fisiológico, algum parâmetro hemodinâmico que possa ser determinante para essa decisão. Mas você, durante a sua apresentação, chamou atenção para vários aspectos aí que a gente deve levar em conta. Ah, eu queria te provocar pedindo para que você pudesse, em cima desse desafio que eu te coloquei, da dificuldade que é responder isso tudo, eu sei, claro, mas conte aí para os nossos residentes qual a sua estratégia diante de um cenário tão complexo quanto esse, de algo tão importante. Como é que você costuma orientar seus residentes? Como é que você costuma fazer no teu dia a dia? Deixando até um pouco de lado as evidências científicas que acabam sendo um pouco escassas, né? Até para a gente poder afirmar algo. Derlon, assim, a sua pergunta, as colocações, elas são sem dúvida assim, muito interessantes, críticas até, né? Essa questão pendular é algo, né, que eu lembro muito bem, né? Eu comecei terapia intensiva há 20 anos, né? Quando pouco depois da publicação do estudo do Rivers, né?
Então, se o indivíduo ele não tivesse completamente demasiado, ele não estaria bem ressuscitado, né? Então, é algo que é interessante até. Mas, voltando então à questão da sua pergunta, né? Como é que a gente faz na prática, né? Eu vou te responder de uma forma bem pragmática. O que a gente orienta é muito parecido com aquele artigo que eu coloquei na apresentação do Fernando Ramos, né? A gente busca, né, é, avaliar fluido, responsividade e sinais de fluido tolerância para avaliar tanto infusão quanto remoção de fluidos, né? Só lembrando que, né, fluido responsividade ela não é sinônimo de necessidade de fluidos, né? Então, se a gente estiver diante de um paciente hipotenso ou com sinais de hipoperfusão tecidual, tiver passado essa fase inicial de ressuscitação, tiver sinais claros de hipovolemia, a gente tenta, na medida do possível, avaliar fluido e responsividade para indicar infusão de fluido, tá? Toda vez, né, que a gente tiver sinais de fluido intolerância, né, a gente avalia principalmente a questão de estabilidade hemodinâmica, né? Se o doente estiver estável, com uso baixo de droga vasoativa, a gente já começa ativamente, né, pensar em remover fluidos, inicialmente com diuréticos e, se for o caso, com ultrafiltração. Acho que basicamente dessa forma. Legal, obrigado aí, Flávio. A gente Ciro, não vai perguntar do Vexo, Ciro? não, rapaz, eu costumo dizer o seguinte, que a decisão de fazer cuide para o paciente criticamente enfermo é quase o mesmo sistema de complexidade de que você gerir um porta-aviões. As variações são muitas, né? De fenótipo, de resposta, Uhum. de gravidade. A gente não tem uma ferramenta que seja totalmente confiável, mesmo as que são relativamente confiáveis, é complicado de se aplicar na prática, vai ficar fazendo elevação de perna para toda vez que você for precisar fazer 250 ml de ringa num doente, num plantão com 10 pacientes graves, não vai fazer outra coisa no plantão. Então, mas em contrapartida também tem a história do efeito nefasto que a perda de fluidos pode fazer, né? Eu acho que se guiar por um limite de segurança que seja confiável, talvez seja mais viável do que você prever a folha de responsividade, o que seria o ideal, logicamente. Uhum. Não sei se vocês concordam comigo. Não, concordo, sim, né? Acho que assim, a gente valoriza muito essa questão de responsividade, mas a gente, prática, né, dificilmente avalia isso de forma sistemática, né? Porque cada uma dessas variáveis dinâmicas, elas têm uma série de limitações que impedem seu uso frequente no dia a dia, né? Então, tem estudos vários mostrando isso. Tem até do Leandro Taniguchi, né? Eu não vou me lembrar exatamente, mas assim, algo em torno de uns 5% dos doentes de uma UTI num determinado momento são passíveis de avaliados, por exemplo, pela variação de pressão de pulso, né? Como, né, você bem comentou, se fazer elevação passiva das pernas não é simplesmente suspender a perna do doente. A técnica para que ela seja para que o valor que a gente encontre seja utilizado, você tem que seguir todo um ritual, toda uma técnica, né? Você tem que partir de uma posição, você tem que movimentar o leito, você não pode tocar no paciente. Então, assim, é realmente muito, muito difícil, né? O que às vezes a gente faz na prática, né? Falando até um pouquinho dessa questão de fluido e responsividade, que eu acho que é mais fácil até, é fazer prova de volume e acompanhar isso em tempo real. Isso às vezes eu acho que é um pouquinho mais fácil até com ultrassom, né? Uhum. Então, às vezes é difícil avaliar fluido e responsividade, a gente tem um pouquinho de dúvida, né? Então, às vezes a gente faz e vê se realmente o débito aumentou ou não, né? Então, acho que
Acho que assim, só não dá para infundir sem nenhum critério, né? Então a gente tem que ter um mínimo de Quentinho com os critério, né? quentinhos, quentinho com os quentinhos, com os quentinhos. É, Você Tem uma lembrou do estudo do pergunta. Taniguchi? Vivi, só de você me dar a Claro. pergunta. Você lembrou do estudo do Taniguchi? Tem um estudo do pessoal da França, clássico, que avaliou aí as limitações dos parâmetros dinâmicos. Só 2% dos é. pacientes internados nas UTIs você podia utilizar. Desculpa, Vivi. Imagina, imagina. Tem uma pergunta do Marcos, ele diz, em cima do exemplo pêndulo do Ederloh, em pacientes com síndrome cardiorrenal, na prática diária, como avaliar suas necessidades diárias de fluido, já que muitas vezes estão com várias infusões venosas? Eu acho que assim, o que a gente comentou, Vivi, isso serve, né, para todo grupo, né, todo tipo de paciente crítico, né? Apesar da maior parte desses estudos, né, serem pacientes com sepsis, né, isso vale para cardiorrenal, vale para hepatopata, né? Acho que vale aí para todo, né? Então acho que esse cuidado, esses critérios também valem, né, para pacientes com insuficiência cardíaca. Flávio, excelente, excelente apresentação. Você fez lembrar, né, Derlon, Ciro, Vivi, todos, né, na época da Covid, as orientações do OMS é que nós fizéssemos as pequenas cotas de volume. Os pacientes chegavam para nós, né, 250 e 500 ml, e fizéssemos aí em pequenas cotas. A monitorização hemodinâmica, tá? Nós estamos com o Ciro e Derlon aqui, são especialistas em monitorização hemodinâmica. Ela fez a diferença, sabe, em um dos serviços que eu gerenciava, em que nós fazíamos mais volume do que essas pequenas cotas. E hoje a gente vive na época que você falou, né, do Manu e da ressuscitação. A gente sai, né, é o pêndulo de Vernon mesmo, né? Você sai da morte, você passa na estabilização dos marcadores e depois você fica hidratando e o paciente morre também. O que que você acha, então, dessa monitorização? Você acha que faz precoce? Ela faz a diferença nesses pacientes que eu preciso eventualmente fazer aporte maior de volume numa primeira chegada, né? Esses estudos, é igual você já citou, né? São todos estudos de choque séptico, né? Olha, Marcelo, eu imagino que, né, se o serviço que você tiver, né, trabalhando tiver disponibilidade, né, dessas ferramentas de monitorização hemodinâmica, sem dúvida, né, elas ajudam na tomada de decisão, né? É muito melhor você ter variáveis, dinâmicas de fluido e redutividade, ter o débito cardíaco, ter variáveis de tensão, né, para te ajudar ali naquela constelação de dados que você tem para tomar a decisão de que fazer isso, né, às cegas, né? Então, apesar de até hoje não ter nenhum estudo mostrando que a monitorização seja capaz de melhorar desfecho de qualquer paciente clínico em qualquer cenário, né, a impressão que a gente tem na prática é que isso ajuda, né? Isso, né, ou pelo menos, né, te dá um pouco mais de segurança para você fazer fluido, para você deixar de fazer fluido, né? Então, eu acho que se o serviço tem condição, a gente deve lançar mão, sim, dessas várias formas de monitorização. Ô, Flávio, e o uso precoce de vasopressor seria uma estratégia no sentido de evitar excesso de fluidos? Você acredita que esse pode ser um caminho? Acho que sem dúvida, né, Derlon, né? Tem todo um racional fisiopatológico para isso, né? Eu acho que assim, a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, receio, era até criminoso a gente infundir noradrenalina em acesso periférico, né? Então, eu lembro, né, às vezes pegava o plantão com o paciente recebendo em nora periférica, só faltava dar na cara do cara que trazia o paciente, né? E muitas vezes isso no Ainda hoje pronto-socorro fazem poderia isso. ser algo, pois é, né? Tá Então, assim, barrigando, né? Vamos às vezes é dizer assim, tá melhor, barrigando. tá barrigando, é. Então, assim, às vezes é melhor você fazer isso lá no pronto-socorro do que não fazer nada ou de vir aquele sorinho, né, gotejando ali a conta-gotas, né, do doente, né? Eu acho que assim, é importante não só porque economiza fluidos, mas evita que o paciente fique muito tempo hipotenso, tá?
isso vale para assim, é uma discussão, né, Derlon, né, que assim, né, tem uma série de estudos observacionais mostrando que quanto mais intenso, né, quanto mais prolongado, né, e mais intensa a hipotensão, por exemplo, em pacientes cirúrgicos, maior a chance dele desenvolver lesão renal, disfunção miocárdica, né? Isso vale também para doentes críticos. Eu acho que assim, manter um nível mínimo de pressão de perfusão é importante, não? Isso deve ser feito desde o momento inicial que o paciente chega no hospital. Então, acredito que vasopressor precoce, né, ele seja bom não só para reduzir a necessidade de fluidos, como, né, para estabilizar o doente mais rápido. E sem falar na encarcada que está no volume estressado também, né? No volume não estressado. Sim, sem dúvida. Recrutamento do volume estressado que a Nora proporciona aí também, que por mais que esteja hipovolêmico, sempre dá para dar uma encarcadinha. Muito bom, boa discussão. Agora, eu acho que nós não podemos, de forma alguma, ignorar todas as evidências que nós temos de que esse é um aspecto importante e que tem que ser cuidado. Nós não podemos negligenciar a necessidade de, de cuidar para que o nosso paciente não tenha esse excesso de fluido. Acho que o Flávio ressaltou muito bem de que a gente passou daquela fase onde a fluido-responsividade era algo super relevante e entrando agora para uma avaliação mais importante, que é a questão da fluidotolerância. Eu acho que esse é um ponto importante. Ah, e chega da gente ver aqueles pacientes que precisam de dias para conseguir remover esse excesso de fluidos, seja com diurético, seja com ultrafiltração, enfim, e que uma estratégia que possa estar pautada numa monitorização precoce, onde você possa avaliar qual é a necessidade real de fluidos, utilização precoce de vasopressor, enfim, pode evitar aí uma sequência de problemas que estão associados aí a altas taxas de mortalidade. Eu acho que esse é o assunto do dia. E aproveitando o gancho aí para convidar no CBMI, vai ter aí um mini EFAD, vários trabalhos citados pelo Flávio, essa turma vai estar lá, vai ser uma boa oportunidade para discutir de novo esse assunto e para poder interagir diretamente. Ainda tem algumas vagas aí, vale participar, é um curso pré-congresso, eu acho que vale muito, muito a pena. E acho que foi muito boa aí a discussão, e principalmente, Flávio, acho que foi bacana você ter lembrado de colocar isso na mesa para a gente chamar a atenção do pessoal, chamar a atenção dos nossos residentes, do pessoal do nosso serviço. Parabéns aí mesmo. Muito bom. Ó, Obrigado super mais uma vez, obrigada, viu, Ederlon, pelo. Viviane, Ciro, Marcelo. Imagina, Para mim é uma Flávio, satisfação estar aqui discutindo com vocês. nós te agradecemos Obrigada. mesmo. Tranquilo, obrigado. Então, Gente, então, boa noite a todos. A gente se Tchau, vê gente. quarta que vem. tchau, Um pessoal. abraço, Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite. Um abraço, pessoal. Grande abraço.